todo o contexto da administração que as irmãs fizeram lá em Alaruna, todo o contexto da palavra que foi dada nessa noite, aponta para o reino de Deus. E nós vamos falar sobre o reino de Deus. Coloca para mim, por favor, mídia. Vamos falar do reino de Deus. Achou aí? Glória a Deus, joga aí para mim na tela. E Deus me dá graça, que antes eu estava com febre ali, ele mencionou comigo, a febre deu um tempo. Estou mais fresquinho agora. Mas agora há pouco eu estava ali febril, mas Deus vai dar graça. Eu não vou ficar chorando, me engano não, porque eu estou de pé aqui, eu posso falar, com febre ou sem febre eu vou falar. Amém? Não adianta que nada vai me parar. Vamos lá, eu vou falar sobre isso nessa noite. E essa vai ser a capa do vídeo que eu vou fazer depois lá na internet. Nós estamos tendo algumas dificuldades para ajustar o programa, mas ele está sendo filmado no celular e depois vai ser editado e colocado online. O tema da mensagem de hoje é esse: vai tu e prega o reino de Deus, com Jesus apontando ali. Não trouxe hoje, vai ficar só o som ambiente mesmo. Está gravando, tá? Está gravando? Então vai ser o som ambiente mesmo. Infelizmente esqueci de trazer o microfone na perna. Vai tu e prega o reino de Deus. Eu gostei dessa imagem, porque é Jesus como se estivesse apontando para a gente. Vai tu e prega o reino de Deus. Avança aí para mim. Lucas 9:57. São textos conhecidos. A igreja aqui, a igreja de Jesus Cristo, filhos do reino, já tem reino no nome da igreja. A missão da igreja é anunciar o reino de Deus. Está se aproximando aí, no mês que vem agora, mais um seminário profético do reino de Deus, escatológico. Então nós recebemos essa missão, é o nome da igreja, somos doutrinados da palavra do reino, temos revelação abundante. Esse é o nosso ministério, igreja. O que as irmãs fizeram lá é fruto desse ministério. É desdobramento deste ministério. E fez efeito em vidas lá naquele lugar, irmãs? Fez ou não fez? Eu quero tirar do coração de vocês a ideia de que falar do reino não toca as pessoas. Falar do reino toca sim. E agora, tanto mais nesse tempo de tribulação no mundo, de guerra, rumores de guerra, o coração das pessoas temeroso, elas precisam de esperança. Não é só uma palavra específica para cura ou libertação, mas falar do reino vindouro. Isso traz libertação. Uma pessoa se rendeu a Jesus ouvindo sobre o reino de Deus. Eu já tive vários membros aqui na igreja que nasceram de novo, inclusive o pastor Pedro, que hoje é pastor pregando do meu lado, ele nasceu de novo ouvindo o reino de Deus. Irmã Lindalva também, eu me lembro da irmã Lindalva lá no outro ministério, ela foi cânia, ela era espírita, sentou ali nas cadeiras e ouviu o reino de Deus, e ela chorava. Irmã Marilúcia, eu podia citar várias pessoas. O reino de Deus é uma palavra que converte, irmãos. Nós temos que parar de fazer uma dissociação. Eu tenho que pregar Jesus, mas eu não posso pregar o reino. Ao contrário, querem ver? Texto que você já conhece, Lucas 9:57. Se vocês me ajudarem, vai ser bom, para eu poder me sentir fortalecido para chegar até o fim. Tem uma série de textos. E o Roberto Cruz já está cronometrando. Ele já largou o cronômetro. Então vamos durar mais de 1 hora. Vamos me ajudar aqui em nome de Jesus? Vamos lá. Indo eis caminho fora, alguém me disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: apontem covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Isso eu acho aqui, eu vou parar aqui para fazer um comentário. Eu acho que qualquer um na face da terra, perdão, irmãos, qualquer um na face da terra acharia muito digna essa excusa desse homem, porque tinha responsabilidade com o pai moribundo. A maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que o pai não tinha morrido ainda, estava à beira da morte. Então é como se ele estivesse preso a esse compromisso. Quando meu pai morreu, eu quero estar aqui para sepultá-lo. Quem na terra diria que isso não é digno? Quem na terra não diria: faz isso, sepulta primeiro teu pai, vai ter tempo para você me seguir?
Mas Jesus não foi complacente com o pedido dele. Eu quero que vocês leiam, por favor, o que está escrito no verso 60. Vamos ler? Mas Jesus insiste. Ele deu a melhor desculpa de todas. Eu preciso sepultar meu pai, é uma coisa digna. Mas Jesus não se deu por vencido. Ele insistiu, ele voltou à carga. Insistiu e disse, vamos lá? Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Agora leia aqui, querido. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Olha como é que o coração das pessoas, mediante o chamado, mediante a missão, às vezes fica preso a convenções familiares. Natural, né, irmãos? Natural. Qualquer judeu, antes de conhecer Jesus, estava pregando a sua família. Mas a palavra vai dizer que a missão tem prioridade, como vocês viram ali. Como é que Jesus responde? Verso 62, vamos lá? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A pregação do reino de Deus é fundamental para que se ganhem filhos de Deus sobre a terra. A pregação do reino de Deus é fundamental para cumprir os propósitos de Deus sobre a terra. Amém, moção? Por isso nossos irmãos foram lá pregando sobre escatologia e vidas se converteram, vidas se fortaleceram. Por quê? Porque a palavra por si só é maravilhosa. A palavra por si só tem poder de converter os corações e traz esperança. Perceba nesses dois casos: um filho preso com a situação do pai moribundo e um filho bem criado preso com a sua família. E aos dois Jesus diz: vai fazer a obra. A obra tem prioridade. Quantos estão entendendo? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Outros, quando seu pai morrer, podem fazer um buraco na terra e colocar seu pai. Mas pregar o evangelho do reino não é para todo mundo, é só para quem separou para isso. A dignidade da missão que o Senhor nos deu, ela tomou uma primazia sobre todos os assuntos terrenos. No olhar de Jesus, a prioridade é o reino. Ah, pastor, a prioridade não é a família. Você deve cuidar da sua família, senão se você não cuida bem da sua família, você negou a fé. E é pior do que o incrédulo, diz a palavra de Deus. Mas no tocante a espalhar a boa nova é mais importante. Por isso Luciana e a irmã Andréia abandonaram seus maridos à mercê das quentinhas e dos deliveries e atravessaram o país. Irmãos, eu falo isso com toda certeza, porque eu também tenho atravessado esse país pregando o evangelho do reino. Aquele negócio está suspenso no ar, queridos. Aquela porcaria pode cair, não pode? Pode ou não pode? Pode. Pastor, desse é pessimista. Não, cai. Vocês se lembram do pregador Milos Burrow, de Barbados? Ele pregava o reino de Deus na terra. Ele pregava sobre também campanha financeira, mas ele pregava sobre o reino da terra. Caiu o avião dele, morreu ele, a esposa e a filha. E eu falei: Senhor, tanto pouca gente prega o reino de Deus, só leva logo um pregador internacional. E o aviãozinho deles caiu, meu irmão. Então, quando vocês deixaram suas casas, corria todo o risco. Podiam chegar ou não chegar. Depois tem 3 horas de viagem na estrada, não é isso? 3 horas de viagem na estrada, capital até Ararama, 3 horas. Passamos por 2 turbulências na vida, passei muito mal. Olha, turbulência é prova zero. Vou chegar lá. Vai chegar. Mas eu quero falar do risco real. Havia risco real? Havia. No traslado lá da capital de João Pessoa até Araruna, 3 horas na estrada, há risco real? Havia. Lógico que Deus guardou a vida de vocês, estão de volta para fazer comidinha para os seus esposos. Vai deixar eles passar fome. A cara dele ficou até feliz agora. Agora ele ficou feliz. A esposa voltou. A menina deu uma ajudadinha um dia, né? Quebrou um galinho ali. Presta atenção, igreja. Eu quero colocar a pregação do reino de
Deus na escala que Jesus colocou. Não na escala que você imaginamos que seja. Jesus colocou como primeiro lugar, prioridade, sobre todos os assuntos. Avança aí para mim, por favor. Jesus não disse, ide e pregai o amor. Irmão, deixa eu ser muito claro para não ser mal compreendido. O amor de Deus é a força motivadora, é a força que nos impulsiona. O apóstolo Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. É óbvio que temos que fazer a obra com o amor de Deus, porque se não for com o amor, você não sai nem de casa, você não abre a boca com ninguém. O amor é a base. Mas o evangelho não é pregar amor, o amor lúdico, o amor romântico, o amor idealizado. Muita gente idealiza Jesus na sua própria cabeça. Então, quando Jesus, por exemplo, repreende os fariseus, chama eles de raça de víbora, não quer dizer que Jesus não ama essas criaturas, mas ele está sendo ali absolutamente justo. Não podemos idealizar a pregação. Você tem que pregar amor. E aí começa a firular na sua mente ideia de amor. Como é que é amar? Como é que tem que ser? A pregação não é esta. Dentro da pregação do reino vai fluir amor. Vamos pode dizer amém? Entenda. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. As pessoas não querem só um discurso amoroso, elas querem justiça. Estão sofrendo, estão oprimidas, sobrecarregadas, clamam por justiça. E Jesus disse, serão fartos, porque quando o reino vier, todos serão fartos de justiça. Quantos estão compreendendo? Cuidado para não idealizar a sua pregação. Por exemplo, para os comunistas, Jesus era comunista, socialista, porque ele pegava o pouco e distribuía entre os pobres. É parecido com o socialismo. Você vai pegar grandes nomes do socialismo, Che Guevara, como é que é o nome do presidente? Irmão do Fidel Castro, eu acho que é Rui Castro, né? Rui Castro. Eles também achavam que Jesus era socialista, porque encaixaram a pregação de Jesus na ideologia deles. As pessoas idealizam Jesus. Eu aqui nesse lugar sempre preguei a vocês o Jesus da Bíblia. Amém. Sim ou não, igreja? Sim. Eu nunca escondi os textos duros. Eu nunca escondi os textos que falam de perdição. Eu nunca escondi de vocês. Jesus foi um dos que mais falou sobre Geena. Sabe onde tem mais passagens de Geena nas palavras de Jesus? A perdição eterna, lá de fogo e enxofre. Eu vejo na internet um monte de gente dizendo que Deus não ia criar um lugar de tormento eterno. As pessoas querem filosofar em cima do Evangelho. O Evangelho é o que é justiça. A base do trono de Deus é justiça e paz. Não temos que firular o Evangelho. Não temos que adoçar o Evangelho, tornar um açúcar. O Evangelho é a espada que vai na divisão da alma e do espírito. O Evangelho é a espada que divide na casa, diz a palavra. Eu não posso transformar a espada num doce. Não é doce. A palavra na boca é doce, mas no ventre é amarga. Ela mexe com o nosso interior. Pode dizer amém? Evangelho tem que ser pregado sem camuflagem, sem maneirismo, né? Mudanças, adaptações. Prega a verdade. O que está escrito, quem tiver que crer, crerá. É perfume de vida para a vida e perfume de morte para a morte. Perceba que é perfume de morte para a morte também. Não é só perfume de vida. Quantos estão entendendo? Amém. Nós precisamos resgatar nesta casa a prioridade do Evangelho do Reino. A pregação do Reino não pode parar. Não podemos adaptar o nosso Evangelho para agradar ou para atrair pessoas através de estratégias. Deus nos constituiu essa igreja, que se chama Igreja de Jesus Cristo, Filhos do Reino. Baseado na palavra de Deus, a boa semente são os filhos do Reino. Amém. Essa é a nossa missão, esse é o Evangelho que o Senhor revelou a nós, e nós podemos muito bem pregá-lo.
Todos nós, como as nossas irmãs foram lá, discípulos desse ministério, e ministraram lá o Evangelho do Reino. Ministraram até o milênio, né? Até o milênio. Todos estão entendendo, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 24, 47. Vamos lá? E que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento. A palavra, ela constrange. A palavra não é docinho na boca, não é massagem no ego, ela não é antropocêntrica, para fazer a vontade do homem. Ela vai confrontar. É arrependimento que tem que ser pregado. Não estou inventando nada, estou pregando, está aqui, ó, Jesus disse. E que em seu nome se pregasse arrependimento, para a remissão dos pecados, a todas as nações. A missão continua a mesma. Começando de Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas. Lucas 16, 16, vamos lá? A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o que, irmãos? O Evangelho do amor. É isso que está escrito? O Evangelho da misericórdia. O Evangelho do bem-querer de Deus. É lógico que Deus tem bem-querer pelo homem, mas ele tem que ser confrontado com a notícia: o reino vem. Quantos estão entendendo? Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Tem uma sutileza. Aos pouquinhos perdemos a bandeira do reino e começamos a substituir por outras bandeiras. Não pode haver isso. Olha o que a palavra de Deus diz: desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do reino de Deus. E aqui, ó, olha o confronto, olha aqui, ó. E todo homem se esforça por entrar nele. Esse é o texto da abertura, não combinou comigo? Que o reino de Deus é tomado por esforço. Não podemos alargar a porta para as pessoas entrarem. A porta tem o mesmo tamanho. O Evangelho vai apresentar a porta do mesmo tamanho, apertado, estreito. Quando estão entendendo a motivação dessa mensagem? Só quero calibrar o nosso foco. O nosso foco não pode perder disso. Avança para frente, por favor. Está difícil para mim aqui. Vamos lá. Lucas 8, igreja. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o quê? Pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Qual era o teor da mensagem de Jesus? Reino de Deus. Apresentar o reino de Deus. Tem gente que faz uma dicotomia na internet, uma separação. Existe o Evangelho da salvação e existe o Evangelho do reino para os judeus. Da salvação para os gentios, do reino para os judeus. Isso é uma loucura. Só existe um Evangelho. E se alguém trouxer outro, que não seja o eterno, é anátema. Não existem dois Evangelhos. O Evangelho que salva é o Evangelho do reino de Deus. Ou não é? A pregação de Jesus era essa. A palavra de Deus diz, Atos 28, 31. Vamos lá, lê comigo, por favor. Pregando o reino. Por que o apóstolo Paulo não está pregando sobre o amor de Jesus? Jesus ama toda criatura. Mas qual era o teor da mensagem, irmãos? Reino de Deus. Apresenta para a criatura o futuro desse reino maravilhoso. Nós não fomos ganhos por essa verdade? Todos que estamos aqui. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Lógico que Cristo é o centro. Óbvio que Cristo é o centro. Mas tem que falar do reino. Nossa grande dificuldade parece que a palavra do reino não converte ninguém. Vocês viram o testemunho das irmãs? Elas não pregaram outra coisa. Elas não pregaram uma mão idealizada, elas pregaram o reino. E mulheres foram tocadas.
No coração delas iluminou a palavra. Quantos dizem amém? Amém. Avança para mim. O plano de Deus da pregação do reino tem que ir adiante. Se nós pararmos de falar o reino, já tem diminuído. Antigamente os seminários eram em janeiro, março, junho, outubro ou setembro, dependendo da ocasião, e novembro. Já teve ocasião que fizemos 4 ou 5 seminários anuais nesta casa. Ultimamente temos feito 2, 3, mas já fizemos mais. Não foi para isso que Deus nos chamou, nos deu investidura nesse ministério? Quando nós atrasamos o projeto de Deus, quando nós focamos em outras coisas, não é que não seja pertinente ter um culto da família, não é que não seja pertinente ter um culto dos jovens, fortalece os jovens, os adolescentes, não é que não seja pertinente ter um trabalho específico para uma área ou outra dentro da igreja, mas a bandeira que levantamos sobre a terra, ela é sobre o reino de Deus. É essa a bandeira, que não está em todo lugar, que não está sendo ministrada toda hora. Você não ouve do reino toda hora. E nós temos a bandeira nas mãos, irmãos. Amém? Naquela ocasião, Deus fez um mover através de Pedro. 3.000 judeus se uniram à igreja. Imagina que a igreja cresceu de 120 dentro de um cenáculo para 3.120 e mais, e crescendo. A igreja ficou gigante de repente. Mas Deus tinha dado uma ordem, Jesus tinha dado uma ordem, através da vontade de Deus, ele explicou a ordem. Vocês devem pregar o reino de Deus para toda criatura. O id é ação, é sair do lugar, para pregar todas as nações da terra, até os confins da terra. Vamos ler o que está escrito lá em Atos 1:8, vamos lá. Isso aqui nós estamos aqui analisando o texto do começo da igreja, a missão inicial, vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde, igreja? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Vai aumentando o arco. Jerusalém, o epicentro da pregação. Depois aumenta mais um pouquinho e pega toda a região da Judéia. E depois, irmãos? E Samaria, e para na região do Oriente Médio. Diga comigo, por favor, vamos lá? Ali, e até aos confins da terra. Dou graças a Deus que os confins da terra era Brasil nessa época, irmão. Naquela época, o centro do mundo sempre foi Jerusalém. Aqui eram as Ilhas das Nações. Estava cheio de índio. E ninguém tinha ouvido falar de Cristo. Mas a palavra chegou até os confins da terra. Chegou até aqui o nosso continente. Nós somos frutos dessa evangelização. Agora, queridos, o que aconteceu no começo da igreja? Imagina uma igreja que de repente de 120 passou a ter 3.000. 3.120. Imagina uma igreja em que os apóstolos estão manifestando sinais e prodígios e curas todos os dias. Você gostaria de sair dessa igreja? Você não gostaria de pertencer a essa igreja? Pensa na igreja lá iniciando em Jerusalém, cheia de milagres, cheia de prodígios. Os apóstolos ali presentes, Pedro, Tiago, João. Que igreja invejável a primeira igreja. Todo mundo tinha tudo em comum, distribuindo os bens, o amor aí sendo manifesto. Mas a pregação era uma só: reino de Deus. Porque Deus tinha mandado ir até os confins da terra, irmãos. Só que ao invés de ir para os confins da terra, o que os judeus fizeram? Os judeus convertidos permaneceram em Jerusalém. Preste atenção no que Deus vai fazer para que a palavra de Deus se cumpra sobre a terra. Lê Atos 8:1. Depois da morte de Estevão, vão ler comigo? E Saulo
consentia na sua morte, na morte do primeiro mártir, Estevão. Agora leia bem o que aconteceu naquele tempo, vamos lá? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja. A primeira grande perseguição em Jerusalém. Em Jerusalém. E agora leia aqui, por favor. E todos, quantos tinham convertido? Mais de 3.000 almas, amém? A palavra dá aqui uma possibilidade de exclusão, de exceção. Todos. Agora vem a exceção. Exceto os apóstolos. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Para onde que eles tinham que ir levando o evangelho? Judéia e Samaria, inicialmente. Sabe quando é que eles foram? Quando a perseguição veio. Deus apertou o calcanhar deles. Eles agora pensam em mais de 3.000 pessoas tendo que fugir de Jerusalém para fazer a missão. Porque se deixassem por aquelas 3.000 pessoas, eles permaneceriam em Jerusalém por décadas. Uma igreja maravilhosa, poderosa em sinais, grande. Estão entendendo a estratégia de Deus? Quando eles foram contra o propósito, Deus mandou a perseguição. E a perseguição os dispersou. E na dispersão, o que eles fizeram? Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vamos entender? Perceberam, queridos, que a missão é tão importante para Deus, alcançar os filhos de Deus que ainda precisam ser alcançados. É tão vital para o projeto de Deus, que Deus não pode ficar esperando boa vontade. Deus não pode ficar esperando que a gente rompa a inércia. A ordem já foi dada aí de pregar o evangelho a toda criatura. A ordem já foi declarada. Tem um monte de gente que vai ser alcançado no mundo. Jesus falou para aqueles discípulos: vocês dizem que ainda faltam tantos meses para a colheita, para a ceifa. Pois eu vos digo, os campos já branquejam para a ceifa, já está aí presente. As árvores precisam ser colhidas. É imediato, tem prioridade. Não pode jogar para o futuro. Vós todos dizendo amém aqui comigo? Estou inventando alguma coisa, irmãos? Deus não perseguiu a igreja para ela fazer a obra de levar para Samaria e Judéia? Só assim que eles começaram a falar. Por que não falaram antes da perseguição? Se a ordem já tinha sido dada. Deus tem seus meios para fazer sua palavra chegar até os confins da terra. Avança para mim aí. Não há desculpas para não pregar Jesus e a vida do seu reino. Primeira desculpa que eu destaquei, que algumas pessoas apresentam: não tenho conhecimento. Aqui não tem como ser. A desculpa não cola. Aqui nessa casa, tem como eu dizer isso aí, irmão? Alguém pode dizer: não posso pregar o evangelho do reino, porque não domino, não tenho conhecimento do reino. Vocês todos são discipulados abundantemente. As mulheres são discipuladas, os homens são discipulados, os jovens, eu diria até as crianças dessa casa sabem o reino de Deus, sabe? O que é ensinado para elas ali naquele lugar? Ei, Marcel, o que é ensinado lá para as crianças? É sobre o reino de Deus. Tem criança que sabe o reino de Deus mais que pastores lá fora. Eu não estou aqui menosprezando os outros ministérios, estou dizendo, chegou a eles a informação que ainda não chegou a homens de Deus. Eles têm. Ninguém pode alegar falta de conhecimento. Romanos 10:8, igreja, vamos ler? Estou na metade para o final. Hoje vocês vão me perdoar, porque estou lutando contra a enfermidade. Eu ainda não expliquei. Jesus, vamos lá. Romanos 10:8, igreja, leia, por favor. Eu tenho que falar em voz alta, senão a gravação fica baixa e ninguém é edificado na internet. Até isso, né, o ministério dos vídeos é para alcançar vidas. A gente não ganha nenhum dinheiro em cima disso, irmãos. É para alcançar vidas com a revelação do reino. Leia comigo então, vamos lá? Porém,
seu coração? Isto a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Levar a pessoa à confissão. Eu sei, queridos, que pregar o reino de Deus às vezes parece caldo grosso para bebê espiritual que não consegue comer. Ninguém dá uma mamadeira de feijoada para uma criança de colo. Um bebê, vai, né? Não vai dar. Mas preste atenção, quero tirar um outro paradigma. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você é a pessoa no mundo oprimida pelo reino das trevas. Ela vem para Jesus. Então, realmente, você pode começar pregando o alívio da alma dessa pessoa que está no mundo. Que está no mundo. Pode. Ó, Jesus é a salvação. O irmão André pregou na praça. Jesus é a luz que ilumina todo homem. Essa é a porta de entrada. Amém? Mas Jesus não disse só essas palavras. Vinde a mim todos que estão cansados. E a tornar a igreja um lugar só de recuperação. Só de recuperação. Ele falou também mais o quê? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Depois que é ganho para Cristo, tem que aprender de Cristo. A matéria vai ser passada. O Evangelho vai ser passado. Amém, queridos? Não é só captar. Vamos captar os doentes. Não é isso. Depois de captar, nós temos que capacitar essas pessoas a falar da mesma coisa que você e eu falamos. Temos que discipulá-los para falar. O que ouvi em segredo dentro da casa grita sobre os eirados. Nós ouvimos aqui dentro de casa o Evangelho. Aprendemos tudo. Agora está faltando gritar lá fora sobre o telhado. O mundo não sabe o que você sabe. Tem muito cristão que não sabe o que você sabe. Isso não é soberba, isso é um fato. Isso é fato. E nós temos que gritar, irmão, para fora, sobre os telhados. Quando estou entendendo em nome de Jesus? O Evangelho do Reino não pode ficar retido dentro de casa. Dentro da casa. Ele tem que ser gritado nos telhados. Tá? Público. Proclamado. Outdoor. Pastor, vamos fazer um outdoor ali na rua e botar, Jesus está voltando, o reino veio. Vamos fazer um outdoor. No estatuto desta igreja, reza. Tem um artigozinho lá no estatuto oficial dessa igreja. E nós podemos usar todos os meios possíveis para anunciar o reino de Deus. Nós podemos usar uma rádio, podemos usar a internet, podemos usar panfletos, podemos usar outdoor, todos os meios possíveis. Devemos estar pensando nisso. Como fazer a palavra do reino avançar? Como tocar mais corações com a palavra do reino? Avança para mim, filho. Essa é a primeira desculpa. Nós não temos desculpa, porque sabemos muito. Segunda desculpa. Não tenho saúde física. Eu estou aqui virótico, cheio de dor no corpo. Minhas mãos estão dando cada falange dessa aqui. E eu estou falando com vocês. Ninguém se escolhe na falta de saúde física. Amém? Não é justo isso. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, pregou quando ele tinha uma enfermidade bem grave, provavelmente nos seus olhos. Querem ver o texto? Gálatas 4, verso 13. Vamos lá? E por favor comigo, vamos lá? E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez. Quando Paulo pregou pela primeira vez para esses irmãos, por causa de uma enfermidade física. É muito claro na sua Bíblia. Como é que Paulo fez a missão? Com plena saúde? Não, ele fez a missão com enfermidade física. Está claro ali no texto, irmãos? Ele está dando testemunho. E aí o texto diz, verso 14: e posto que a minha enfermidade na carne, no corpo, vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Eu acredito
com a palavra de Deus sugere que Paulo tinha uma enfermidade bem feia nos olhos. Era tão feia a enfermidade que pôs o povo à prova. Pensa, querido, como é que um pregador de Cristo chega com o olho todo ruim? Chega com a mancha toda no seu corpo todo. Não parece contraditório? Um pregador do Senhor Jesus chegou todo doente, como é que vai pregar? Eu sempre me lembro do profeta do patriarca Jó. Jó, aquele que perdeu 10 filhos, ficou leproso do alto da cabeça até a planta do pé, não tinha um lugar no corpo de Jó que não tivesse enfermidade. Aqueles 3 amigos de Jó, amigo da onça, tentando consolar e acusando Jó. É culpa tua. Você está assim porque é culpa tua. Você é um pecador iníquo. Você está ruim assim desse jeito. Mas quando Deus conversa com Jó no final do livro, diz que aquilo que aqueles homens falaram para Jó não era verdadeiro. E pediu para Jó: ora por eles. Eu amo destacar esse detalhe. Como é que estava Jó quando Deus pediu para orar pelos seus amigos? Com ferida do alto da cabeça até a planta do pé, corpo todo doído, cheio de vergões. Se foi lepra ou não posso afirmar, provável lepra. Mas na hora de usar, Deus diz: eu vou usar você, meu servo, com esse corpo ruim que você tem. Eles não falaram que era correto ao meu espírito. Ora tu por eles. Imagina que Jó estendeu a mão ainda cheia de purulência, cheia de chagas, e olhou sobre 3 amigos que estavam íntegros na saúde. Eu uso isso para mostrar a vocês que enfermidade não impede a manifestação de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Não impede. Não impede. Pode estar a enfermidade que for, pode ter a doença que for. Eu recentemente fiquei feliz que veio aqui a missionária Joseléia. As irmãs foram abençoadas pela Joseléia, não foram? Pela missionária. Ela é uma bênção. Aquela mulher enfrentou câncer. Ela tem câncer no corpo espalhado há mais de uma década. Aquela mulher tem vários cânceres no corpo. E ela faz a obra com a maior autoridade e alegria. Não foi assim no encontro de vocês aqui? E por um acaso, quando eu estava na calçada ali, ela falou alto e eu ouvi. Eu estou honrando ela, eu vou honrar ela. Sempre oro por ela, como se ela fosse dentro da igreja. Ela falou para uma irmã, que não está aqui no nosso meio: eu sepultei 2 filhos. Eu não sabia disso. Eu já achava ela guerreira porque enfrentava o câncer da maneira que ela enfrenta, há mais de uma década. E ela falou para a irmã: eu sepultei 2 filhos. Uma mulher que sepulta 2 filhos do seu ventre poderia se entregar à depressão, não poderia? Adultos, filhos adultos, né? Não, eu falei filho do seu ventre que nasceu dela. Não que eles sejam bebês. Um era bebê, outro adulto. Mas imagina o trauma. Quantas mulheres ficam traumatizadas com perda de filho e se paralisam na vida? Essa mulher não se paralisou, ela superou os traumas e está empregando e abençoando até hoje as irmãs. Dou honra, pode Deus dar honra a quem tem honra. Eu dou honra à missionária Joseléia, porque não se entregou àquela misericórdia, né? Aquela autocomiseração. Eu sou doente, eu tenho câncer, eu não posso. Pode. O apóstolo Paulo pregou quando tinha uma enfermidade física. Jó ministrou sobre seus companheiros quando estava cheio de ferida, do alto da cabeça para os pés. Enfermidade física não impede você de manifestar a glória de Deus. Amém, povo? Eu li o restante do versículo? Não, né? E posto que a minha enfermidade na carne era uma enfermidade física, vos foi uma tentação. Por quê? A igreja olhou assim: ué, o pregador está todo ruim lá na frente. Será que ele é de Jesus mesmo? É um apóstolo ruim, todo. A ferida dele é visível. O que ele tem ali de enfermidade é muito visível. Está ruim. O apóstolo está ruim. Foi uma tentação para eles.
revelaste desprezo, nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Amém, queridos? Paulo com enfermidade visível, escandalizante, mas na hora de pregar, era a palavra que saía dos seus lábios que manifestava Cristo. Então não tem nenhum impedimento físico, só se você estiver acamado com um tubo na boca para respirar. Aí não dá para pregar. Quantos pode dizer amém? Eu sei que a palavra está mais radical, mas quem disse que o Evangelho não é radical? O Evangelho é um divisor de águas. Avança para aí. Outra desculpa. Não tem oportunidade. Não tem conhecimento, não tem saúde, não tem oportunidade. Vamos ler 2 Timóteo 4:2 até o 5, vamos ler? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Tem que esperar a oportunidade? Não, tem que fazer a oportunidade. O Evangelho é proativo. Quer seja oportuno ou não. O que mais? Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, e é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É o Evangelho, por exemplo, dos homossexuais. Eles acham que Jesus aceita. Eles estão convencidos disso. Aquela Ana Roupa, que tem uma comunidade lá em São Paulo, e outros ministérios que tem no Brasil e no mundo. Eles vieram com o viés da pregação: Jesus é amor, logo Ele me perdoa e me aceita do jeito que eu sou, esquecendo da justiça, esquecendo que aquilo é iniquidade. Homossexualismo é iniquidade. Não adianta se auto-enganar. O Evangelho divide as coisas, separa luz e treva. Amém, queridos? Nesse tempo estão se entregando a fábulas. Agora, qual é o nosso papel? Vamos lá ler que tu é eu e tu. Eu e tu. Vamos lá? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. O que mais? Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente teu ministério. O ministério de Timóteo era ser pastor de ovelhas, que nem eu e vocês aqui. Mas é chamado de evangelista. Sabe por quê? Porta o evangelho do reino. Porta a pregação do evangelho. Todos nós portamos aqui. Amém? Como eu gostaria, presta atenção, meu jovem. Eu sei que vocês se prepararam para fazer o trabalho agora no sábado. Mas ainda não teve um trabalho de jovens com o viés do reino. Já teve? Alguns trabalhos que vocês fizeram teve o viés do reino. Eu não estou criticando, eu estou estimulando. Sabe qual é o meu sonho de consumo? Pedrinho, você também, meu filho, João, as meninas, viu? Sabe qual é o meu sonho de consumo? Que vocês comecem a ensinar as pessoas o reino de Deus. Que vocês não se envergonhem da bandeira que essa igreja levanta. Vocês podem fazer outras atividades, atividades lúdicas, podem fazer trabalho de libertação, cura, tudo. Vocês podem fazer trabalho de missionário para jovens, sobre drogas, sobre prostituição. Porém, não se esqueçam, eles também têm que ser ministrados sobre o reino de Deus. Os seus amigos jovens têm que ser ministrados sobre o reino de Deus. Quem vai falar do reino de Deus para eles? A pregação que eu quero ver de vocês é sobre o reino de Deus. Vou ficar muito feliz e satisfeito no dia que vocês apresentarem um trabalho com o viés do reino de Deus. Amém? Estou só estimulando. Faça o trabalho de um evangelista. Avança aí para mim. Esse homem aí se chama, já estou chegando no final, irmãos. Eu não sei quantos conhecem. Quantos conhecem esse homem? Watchman Nee. Pouca gente. Irmão Marco levantou a mão. Tem mais alguém que conhece o Watchman Nee? Watchman Nee foi um irmão convertido na China comunista. Na década
cerca de 40. Se converteu ainda jovem, com 17 anos. O Watchman Nee se converteu na China comunista com 17 anos, um adolescente. E ele foi preso. E ele foi torturado. Ele foi preso e passou anos e anos na cadeia. Mas ele escreveu literaturas antes de ser preso. Ele anunciou o Evangelho na China comunista. Vou ler um pouquinho aqui sobre ele. Você já viu a foto dele? Do começo do século XX. Avança para mim aí. O custo de seguir a Cristo, porém, tornou-se mais evidente com o endurecimento do regime comunista na China. Em 1952, Watchman Nee foi preso sob acusações forjadas de subversão política. Inventaram uma desculpa e prenderam Watchman Nee. A verdadeira razão, entretanto, era seu impacto espiritual crescente e a sua firme resistência à ingerência do Estado nos assuntos da fé. Nee foi condenado a 15 anos, sem ter feito nada errado. 15 anos de prisão, que se estenderam por mais 20 anos. Watchman Nee ficou preso até sua morte, 35 anos na cadeia, por amor a Cristo. Durante esse período, enfrentou isolamento, escassez de cuidados médicos, trabalhos forçados e vigilância constante. Não há registro de que tenha sido autorizado a ver sua esposa. E durante 35 anos não pôde mais ver a própria esposa, sequer uma vez após a prisão. Ela faleceu antes dele e ele só foi informado do fato anos depois. Apesar das privações, sua fé permaneceu inabalável. Mesmo sem acesso a púlpitos ou a papel para escrever, seu testemunho silencioso continuou a influenciar aqueles que o conheciam e inspirar os que ouviam falar dele. Avança para mim. O Watchman Nee morreu na prisão em 1972. Uma carta encontrada em sua cela pouco depois de sua morte continha palavras que resumem sua vida. Cristo é o Filho de Deus, que morreu para redimir os pecadores e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a maior verdade do universo. Morro por crer em Cristo. Amém, povo santo? Homens valentes, mulheres valentes, estou destacando o Watchman Nee, que pregaram quando podiam, quando estava tempo, e depois que não chamaram direito de pregar, continuaram pregando. Não abandonaram a missão. A missão não pode ser largada de lado. Quero chamar você em nome de Jesus, das nossas crianças, passando pelos adolescentes, mulheres e homens, todos têm o Evangelho do Reino nas mãos. Todos vocês são conhecedores do Evangelho do Reino. Ide, façam discípulos de todas as nações. Amém, queridos? Não podemos parar, não podemos ficar contemplando o tempo. Quem olha as nuvens, diz o provérbio, não cega, não semeia. Quem fica olhando se o tempo está bom ou ruim, nunca semeia. Não tem que contemplar se está bom ou ruim, tem que continuar fazendo, e continuar fazendo, e continuar semeando, e continuar pregando, a tempo e fora de tempo. Todo mundo entendeu? Para terminar, último texto. Atos 14, 22. Se você pesquisar na sua Bíblia, se você pesquisar, você vai ouvir mais falar do Reino de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, um pouquinho menos nas cartas de Paulo. Por que menos na carta de Paulo? Porque Paulo estava cuidando da igreja. Problema de igreja, pecado, adultério. Paulo é um doutrinador da igreja. Mas antes de ir no livro de Atos dos Apóstolos, ele se converte a Cristo, fica 3 anos na Arábia. Quando ele volta, ele aprendeu tudo que tinha que aprender. Ele começa a pregar em sinagogas judaicas. E Paulo passou tanto sofrimento por causa disso. Ele nunca parou. Quando chega no capítulo 28
de Atos dos Apóstolos, 30 anos depois, Paulo continuava recebendo pessoas na sua casa, pregando o Evangelho do Reino de Deus e ensinando as coisas pertinentes a Jesus. Em 30 anos de ministério, ele nunca parou de pregar o Reino de Deus e ensinar sobre Jesus. A igreja moderna fala de Jesus, mas não ensina nada sobre o reino. Nós temos o reino no nosso coração, na boca e no nosso coração. Amém, povo santo? Estou conclamando os arautos do reino, as testemunhas de Cristo nesta casa. Falem do reino de Deus. Falem do reino de Deus. Falem de Jesus, é a porta do reino. Mas falem do reino do Cristo. Tanto mais nesse tempo de guerra, de incerteza. Pessoas estão morrendo aos milhares lá no Oriente Médio. As pessoas ficam aqui no Brasil, se não estiver distraído com bobagem, a pessoa fica muito preocupada. Diz, o coração das pessoas está pronto para você dizer, olha, o reino vem. Jesus vem para estabelecer um reino de justiça e paz. Sabe, essa injustiça toda vai passar. Vai haver justiça sobre a terra. Os homens estão pelejando lá com guerra, mas haverá uma guerra final de Jesus contra esses homens do sistema. E Jesus vencerá. E o reino vai ser estabelecido. E será um milênio de justiça e de paz sobre toda a terra. Você pode até engatar uma primeira, uma segunda e dizer, ó, inclusive, esses povos que estão envolvidos na guerra vão sobreviver para entrar no reino, para serem abençoados. Não lhes falta o conhecimento. Amém, povo santo? Vamos ler o último texto. Vamos lá? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém, povo santo? Qual é o desfecho da nossa caminhada? Entrar no reino de Deus. Sabe o que eu quero? Não é só arrebatamento, não é só a transformação do meu corpo em corpo imortal. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero estar lá no reino de Deus com Cristo Jesus. A motivação correta. Não podemos pregar o evangelho que fala de amor, mas não mostra o reino. Fala do amor de Deus. Deus amou o mundo que deu seu filho. Essa é a porta de entrada. Mas sabe onde você vai dar? Sabe onde nós vamos culminar? No reino de Deus. Esse reino virá. Eu sonho com isso o tempo todo. Tira o foco muito das suas necessidades e preocupação. Lembram que a palavra de Deus disse naquela outra mensagem? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus e Jesus, tem cuidado de vós. Não pode ser o foco a sua necessidade. O evangelho não é assim, antropocêntrico, voltado para o homem. O evangelho é para o homem entrar no reino de Deus. Todo homem e toda mulher entrar no reino de Deus. O reino de Deus é a meta final. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Então fica de pé nessa hora. Em nome de Jesus. O que eu como pregador não posso fazer, o Espírito do Senhor pode. Então eu vou rogar ao Senhor que fale ao seu coração e você entenda. Nós só estamos aqui ajustando o foco. Às vezes com a caminhada, nós começamos a focar em uma coisa, focamos em outras coisas, começamos a desviar do propósito principal: pregar o reino de Deus. Vamos nos notabilizar sobre a terra, ousadia pregando o reino de Deus. Vamos ter mais missionários, como a irmã Eunice disse, homens e mulheres desta casa, que estejam dispostos a gastar até o seu dinheiro, do seu próprio bolso, para pagar uma viagem para o interior do Nordeste e lá pregar o reino de Deus. A porta está lá. Você sabe como é que começou a igreja de Araruna? A irmã Sandra fazendo o cabelo da mulherada no salão. Quando ela tinha um número de mulheres, ela falou: pastor amado, pelo amor de Deus, manda alguém aqui para Araruna. Eu já tenho aqui não sei quantas mulheres aqui, tem mulher até para batizar.
E ela sabe que não é pastora e ela não pode batizar. Ela foi muito bem doutrinada no nosso ministério. E ela ficava clamando. Quando nós resolvemos ir para lá fazer uma obra, fui eu e o atual pastor Souza, na época irmão Souza. Falei, chegou o tempo, vamos lá. Nós vamos fazer o quê? No interior da Paraíba. Poderíamos pregar sobre a graça, redenção, cura. Poderíamos pregar sobre o evangelho da prosperidade, não é nosso ministério. Graças a Deus, não é nosso ministério. O que nós vamos ministrar lá? Vamos ministrar o evangelho do reino. Fomos para o salão da irmã Sandra, salão de cabeleireiro. Ela esperava um número de convidadas. Eu fiz 50 apostilas. No primeiro dia deu 60 almas lá, naquele salão de cabeleireiro. Foi como as irmãs. Não esperavam que viesse tanta gente. E lá no interior da Paraíba, pregando o evangelho do reino, não tinha uma tela moderna como essa. Estendemos um lençol branco, levamos um projetor portátil, e naquele lençol pendurado numa corda, com 2 pregadores, ministramos o evangelho do reino de Deus. Assim nasceu a igreja dos Filhos do Reino em Amarona. A semente que foi semeada lá é o reino de Deus. A palavra que foi a origem, a gênese daquela igreja é o reino de Deus. O que a irmã Sandra tinha no coração era o reino de Deus. Quantos estão entendendo, queridos? Amém. Vamos romper todos os impedimentos, todas as desculpas, e vamos pregar o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero conclamar a igreja que tem esse evangelho na mão. Você e eu temos esse evangelho na mão. Pedir a Deus que nos dê graça, ousadia, intrepidez para proclamar o reino de Deus. E conforme vocês forem ministrando, Deus vai ajudando com a sua graça. A pessoa está oprimida, ela vai ouvir a verdade do reino, e o Senhor vai libertar ela. A pessoa está precisando de ajuda a gêneros alimentícios, ela vai ouvir sobre a esperança do futuro reino, e por tabela você dá o alimento para ela, o alimento material, mas a pregação do reino traz alento para a alma, traz esperança para o coração. Amém, querido? Todo mundo entendeu? Vamos pedir isso em nome de Jesus. Deus sonda e conhece cada coração aqui presente. Deus conhece cada um dos jovens, Deus conhece as mulheres, os homens. Deus sabe o que você tem aí dentro do seu coração. Quanto você tem de conhecimento do reino, Deus sabe. Até os mais novos do nosso meio têm condição de falar do reino de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero destravar isso na nossa igreja. Pedir a Deus que dê oportunidade a você. Rompa. Não peça autorização nem espere campanha. Rompa. Pastor, eu rompi. Eu resolvi chamar pessoas na minha casa, vizinho, e estou ministrando o reino de Deus. Faça a obra. Eu estou juntando lá com os colegas no colégio, jovens. E na hora lá do intervalo, estou ministrando o reino de Deus. Rompa. Em nome de Jesus. Rompa e prega o reino de Deus. Que Deus dê graça às nossas vidas, irmãos. Nós precisamos assumir nossa missão sobre a terra. Nós não vamos ser notabilizados por outras coisas. Nosso ministério não é teologia da prosperidade. Nosso ministério é pregar o reino de Deus. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Deus da nossa vida. Deus da nossa salvação. Senhor, no teu plano eterno, na eternidade passada, o Senhor pensou em nós. E nesse tempo, no século 21, aqui em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, o Senhor juntou esses homens, mulheres e jovens e crianças. O Senhor revelou no nosso coração o teu reino maravilhoso. E o teu reino é maravilhoso. A tua palavra é perfeita. Senhor, quantas vezes tínhamos lacuna no nosso entendimento quando não conhecíamos o reino de Deus. E hoje conseguimos andar em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e ali enxergamos o teu reino. Glória a Deus. Ali enxergamos o teu propósito eterno, que o teu reino virá com Cristo Jesus, nosso Rei. Senhor, que tudo isso que foi depositado
Nós temos um depósito. Nós temos um depósito. Que tudo que foi depositado, como bons dispenseiros de Cristo, nós possamos dispensar, abrir a dispensa e entregar aos homens a palavra. Senhor, ajuda cada homem e mulher jovem a ter ousadia para falar, a responsabilidade de pregar o teu reino, enquanto ainda estamos na terra dos viventes, enquanto respiramos aqui debaixo do sol. Nos ajuda, Senhor, a romper, que ninguém fique esperando convite especial, ninguém fique esperando ordens pastorais, mas todos nós saímos daqui com a missão de tempo integral: pregar o Evangelho do Reino de Deus. Saímos daqui incumbidos dessa missão, Senhor, e segundo a tua vontade, nós possamos iluminar muitos corações, familiares, amigos, colegas de trabalho. Ajuda os teus servos a partilharem o muito que lhes foi dado. Que eles oh, meu Senhor, que o teu povo seja movido pelo teu Espírito, que eles não pensem que isso é só a missão do pastor Damásio, porque não é só minha, eu faço a minha parte, mas que cada um assuma a sua parte, para que não precisemos passar por tribulação ou perseguição, para fazermos aquilo que sabemos que é a vontade do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a romper, nos ajuda a sermos criativos, proativos, dinâmicos, usando todos os meios possíveis para anunciar que Jesus Cristo vem, e Ele vem como Rei de toda a terra. Ele vem como Messias esperado. O Rei Messias virá ajudar outras pessoas a declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como nós vimos nossas irmãs na Paraíba clamarem, ajuda-nos, Senhor, a espalhar a boa nova do Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Chamar aqui de novo outra vez, vamos cantar louvor.